Amém? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Timóteo. Os irmãos sabem que nós estamos estudando toda a Bíblia nas quartas-feiras pela manhã, e aprove ao Senhor que hoje estivéssemos meditando em 2 de Timóteo. Na semana passada nós paramos no capítulo 2, versículo 7, e hoje nós vamos continuar falando acerca do mesmo tema, que é o combate final. Os irmãos sabem o contexto já dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Segundo a unanimidade dos estudiosos, essa seria a última carta de Paulo antes dele ter sido martirizado em Roma. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo ele foi decapitado por volta do ano 66 depois de Cristo em Roma. E antes disso ele teria escrito essa carta a Timóteo, ministrando na vida do seu filho na fé conselhos e ordenanças importantes para que o ministério cristão não parasse na sua morte. Nós precisamos entender que nós aqui estamos apenas continuando uma carreira. A igreja não começou e não vai terminar com a gente. Nós somos participantes dessa carreira neste momento. Alguns de nós já foram recolhidos ao Senhor, outros nasceram recentemente. Estamos todos nessa carreira que nos foi proposta. A grande pergunta é se nós estamos combatendo um bom combate e se nós estamos guardando a fé. Os problemas do dia a dia, as perseguições, as aflições, as provações das quais nós somos colocados, muitas vezes têm a tendência de nos fazer paralisar. E nada é mais perigoso a um soldado do que estar paralisado no combate. No combate nós precisamos ter um raciocínio rápido, sermos adestrados em relação à luta, para que possamos não somente estar salvando a nossa vida, mas a dos nossos companheiros. E é com essa visão, até certo ponto militar, que o apóstolo Paulo está conversando essas últimas palavras com seu filho na fé, Timóteo. Na semana passada nós vimos o final do culto, na semana passada, na quarta-feira pela manhã, nós vimos como o apóstolo Paulo fez uso de 3 figuras, de 3 exemplos, de 3 analogias, e ele termina essas comparações dizendo para Timóteo que o Senhor ia dar sabedoria a Timóteo a como aplicar e entender aquilo que ele dizia. E ele compara o ministério cristão com um soldado que está na batalha, com um lavrador que está plantando e irá colher os seus frutos, e com um corredor, obrigado meu filho, que precisa correr a carreira da maneira correta, senão jamais ele vai conseguir a vitória. Agora o apóstolo Paulo ele vai continuar desenvolvendo esse tema, e ele vai começar a falar acerca de problemas que estavam sendo enfrentados naquele momento. Todos estão preparados? Preparados inclusive para mais uma oração? Vamos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos por nessa manhã tão maravilhosa, aonde já sentimos a tua presença, Senhor, neste salão. Nós te pedimos, continua, meu Deus, a se manifestar nas nossas vidas, agora através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, torna compreensível, Senhor, aquilo que o Senhor usou pelo apóstolo a escrever para nós, e nos ajuda a aplicar essa palavra, Senhor, nas nossas próprias vidas. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. 2 de Timóteo 2:8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Irmãos, nós encontramos aqui uma das maiores armas espirituais para que você possa superar as adversidades da maneira correta. Essa frasezinha, até certo ponto,
pequena e sem grandes pretensões do apóstolo Paulo tem em si um poder imensurável. Ele diz: lembre-se de Jesus Cristo. Quantas vezes você se lembrou de Jesus Cristo hoje? Quantas vezes você pensou em Jesus Cristo essa semana? Eu não estou simplesmente falando quando você ora, nem quando você lê a Bíblia. Eu estou dizendo nos seus momentos de adversidade, nos momentos em que você se sentiu afligido, nos momentos em que você se sentiu perseguido ou necessitado de alguma coisa. Quantas vezes você se lembrou de Jesus Cristo? Sabe, aqui ele está mostrando para Timóteo que o grande segredo de uma pessoa permanecer inabalável na terra é ter a sua raiz no céu. Olha que coisa maluca. Se você tem a sua raiz no céu, em Jesus Cristo, naquele que está à destra do trono de Deus, naquele, como nós vimos ontem no estudo do Apocalipse, que é o Cordeiro, como que esteve morto, mas eis que vive para todo sempre. Aquele Cordeiro que tem 7 chifres, que significa poder absoluto, que tem 7 olhos, que significa onisciência. Aquele Cordeiro, aquele que ressuscitou aos seus apóstolos e disse para eles estas palavras: todo poder me foi entregue no céu e na terra. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo quando você estiver sofrendo. Lembre-se de Jesus Cristo quando você estiver passando por um período de refrigério e de alegrias. Lembre-se de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, uma das coisas mais decepcionantes na vida do cristão é que nós aprendemos uma coisa muito cedo no nosso ministério cristão: é que a nossa memória, ela é carnal. Como assim? Você vai fazer um teste e você vai ver que eu estou certo. Eu desafio você a lembrar de 10 coisas boas que aconteceram em 2017. Talvez você tenha dificuldade de lembrar essas coisas, mas se eu disser para você a lembrar 10 coisas ruins de 2017, talvez seja muito mais fácil para você. Nós temos uma facilidade de gravar as coisas que não prestam. Talvez aqui nós temos algumas senhoras que são casadas, nós temos aqui algumas mães que têm filhos, e se eu dissesse: olha, eu queria que você dissesse assim 10 qualidades do seu marido, ia ser difícil. Mas se eu dissesse: eu queria que você dissesse 100 defeitos do seu marido, aí ia ser fácil. Você só quer 100? Não quer 200 não? Isso vale para a esposa também, né? No caso de um marido dizer as qualidades e os defeitos da esposa, nós temos uma facilidade para assimilar as coisas que são ruins. É como no noticiário. A gente assiste um noticiário e as notícias ruins, elas ficam muito mais facilmente gravadas na nossa mente do que as notícias boas. O apóstolo Paulo sabia disso. Então ele apela para Timóteo para que ele não permitisse se entregar a uma memória carnal, mas que Timóteo estivesse lutando, inclusive do ponto de vista mental, para que a sua memória estivesse sempre em Cristo, para que ele estivesse sempre se lembrando de Cristo, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faz e daquilo que Cristo ainda fará nas nossas vidas. Pois aquele que deu seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E nessa mesma direção nos é dito que se Deus é por nós, quem será contra nós? E Cristo diz: eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo comigo. Por isso, ele diz aqui a Timóteo: Timóteo, meu filho, eu sei que sua vida em Éfeso está difícil. Eu sei que existem pessoas em Éfeso que não te respeitam. Eu sei que existem pessoas em Éfeso que não levam a sério as suas pregações. Eu sei que existem pessoas em Éfeso, inclusive, que estão se levantando contra você, procurando trazer dissensões na igreja. Ele já havia nominado alguns e vai nominar outros antes do final da carta. Eu sei que vão existir pessoas que te abandonarão, como me abandonaram aqui em Roma. Mas Timóteo, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. De que forma? Ele diz: ressuscitado dos mortos. Sabe?
Lembre-se de Cristo em seu estado glorificado. Por que isso é tão importante? Porque Cristo é o primeiro da ressurreição. Lembrar de Cristo ressuscitado dos mortos significa profetizar a nossa própria ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou e vive para todo sempre à destra do Pai, assim também será o destino daqueles que creem em Cristo. Por isso que nós devemos nos lembrar do Senhor ressuscitado dentre os mortos, nos nossos momentos de aflições, nos nossos momentos de desespero e angústia, porque assim como Cristo ressuscitou para reinar, isso também acontecerá conosco, e ele vai desenvolver ainda mais esse tema aqui abaixo. Descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Por que ele usa essa expressão descendente de Davi? Essa expressão descendente de Davi, irmãos, está aqui na Bíblia para mostrar que Jesus Cristo, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E que ele viveu aqui na terra destituído de toda a sua divindade. É o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Ele não tomou o direito de ser como Deus, mas a tudo se esvaziou, tomando forma de homem comum. Então aqui ele nos mostra que assim como Jesus Cristo viveu, assim também nós não só podemos, como devemos viver. Nos ditos do apóstolo João, aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Então ele mostra aqui, sim, Jesus Cristo foi glorificado, Jesus Cristo foi ressuscitado, Jesus Cristo ascendeu aos céus, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas assim como Cristo foi um homem que conseguiu viver de forma perfeita aqui na terra, nós podemos também buscar viver de uma maneira mais santa a cada dia. Como está escrito em Coríntios, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós necessitamos crescer de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. A Bíblia vai dizer em Tiago que nós devemos amadurecer para que estejamos aperfeiçoados e em nada faltosos. Então ele estimula o seu discípulo na fé, o seu filho na fé, Timóteo, a estar sempre olhando para Cristo no sentido de imitá-lo. Olhar para Cristo não simplesmente em um estado de contemplação, mas a gente olha para Cristo como um referencial. Eu não sei se você já viu uma aula de balé, né? Talvez você nunca tenha ido ver uma aula de balé. Eu tenho 2 filhas, eu já fui, né? Então, como é que as criancinhas aprendem balé na escola? A professora está lá na frente, ela está mostrando a coreografia e as criancinhas estão embaixo olhando para a professora, imitando a coreografia. As criancinhas não estão olhando umas para as outras, elas estão olhando para quem? Para a professora. Aí a professora diz, bora, faça assim, aí faz assim, bora, levanta o braço assim, aí levanta assim. Então a gente olha para Cristo não somente nesse estado de contemplação, mas em um olhar fixo, como que aquele que nós necessitamos imitar os seus passos. Então nós olhamos para Cristo e prestamos bastante atenção na sua vida. Como foi que ele agiu quando ele foi perseguido? Como foi que ele agiu quando ele foi maltratado? Como foi que ele agiu quando ele foi rejeitado ou quando ele foi repreendido pelos seus familiares? Como foi que ele agiu? E nós tomamos isso como referencial para a nossa vida. Cristo é o nosso referencial, e Paulo está lembrando isso ao seu filho na fé, Timóteo. E ele diz, é exatamente por isso, é exatamente por buscar seguir a Cristo e buscar propagar o seu evangelho, e Paulo vai dizer agora aqui no versículo 9, que eu estou sofrendo e estou até preso como um criminoso. Perceba, Paulo não está como naquela primeira prisão, eu já disse isso na semana passada, que na primeira prisão Paulo estava preso como um preso religioso. Ele havia sido preso em Jerusalém por ter sido acusado de trazer para dentro do templo gentios. Ele havia sido acusado de profanar o templo. E então ele é conduzido até Cesareia, porque as pessoas estavam querendo matar ele em Jerusalém.
ele fica 2 anos em Cesareia. Ele tinha, muitas vezes, ele podia ter sido solto, porque não foi encontrado nele nada que fosse justificativa para ele ser preso, mas ele então usa o seu direito de romano para ir ser julgado em Roma, porque esse era o propósito de Deus na sua vida, que ele fosse até Roma. Ele permanece cerca de 2 anos em Roma, preso em prisão domiciliar. Por quê? Porque ele não era visto como um preso de grande periculosidade, ele era um preso religioso. Mas essa sua segunda prisão, ele agora está sendo tratado como um preso de alta periculosidade. Vocês sabem que houve em Roma, se eu não me engano, no ano 64, um incêndio em Roma. E eu já contei essa história semana passada, vou repetir para que os irmãos possam assimilar isso. E nesse incêndio em Roma, Roma possuía 14 bairros. Dos 14 bairros, somente 4 bairros não foram afetados com incêndio. E esses 4 bairros eram densamente povoados por cristãos. Então foi fácil para Nero, um homem completamente insano e diabólico, acusar os cristãos de terem premeditado um incêndio em Roma. E então inicia-se uma das maiores perseguições ao cristianismo que jamais houve. Então os cristãos começaram a ser perseguidos agora como terroristas. E como no combate ao terrorismo se procura prender primeiramente os seus líderes. E os 2 principais líderes do cristianismo nessa época eram o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eles teriam sido presos em uma data muito próxima uma da outra. O apóstolo Pedro foi crucificado e, a seu pedido, como nos conta a tradição, de cabeça para baixo. E Paulo teria o direito de uma morte rápida e limpa, que é a decapitação. Por ele ser cidadão romano, ele teria sido decapitado por volta do ano 66 depois de Cristo. Então Paulo agora está sendo tratado como um preso extremamente perigoso, como uma das mentes criminosas do mundo antigo, que tentou destruir a cidade de Roma e que premeditou um incêndio. Essa é a acusação aqui que Paulo está sofrendo. Mas ele está sofrendo essa acusação porque ele pregava ao Evangelho, porque ele pregava a Jesus Cristo como Senhor, e Nero não admitia esse tipo de pregação. Lembre-se disso. Versículo 9: o qual eu sofro e já estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Irmãos, a palavra de Deus jamais pode ser presa. A palavra de Deus é o instrumento mais poderoso do universo, a ponto de céus e terras passarem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Paulo está dizendo isso, a palavra de Deus não está presa. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que do mesmo jeito que ele pregava quando ele estava solto, ele continuava pregando preso. Ele pregava através de cartas, ele pregava através, pessoalmente, para os guardas que estavam ali guardando ele, para os outros prisioneiros que estavam junto com ele, para os cristãos que visitavam ele na prisão. Ele continuava propagando o Evangelho de todas as formas. Como está escrito em 1 Coríntios, Paulo continuava fazendo de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. E ele continua e diz no versículo 10: por isso tudo suporto. E você, tudo tem suportado? Ou você é um murmurador nato? Por isso tudo suporta. Ele suportava frio, ele suportava calor, ele suportava fome, ele suportava escárnio, ele suportava uma falsa acusação. Tudo suporto. Ele suportou o abandono, como ele disse aqui no capítulo 1: todos da Ásia me abandonaram. Ele vai dizer ainda nessa segunda carta, no capítulo 4, versículo 10, que um dos seus principais cooperadores o abandonou. Quem foi ele? Demas. E ele diz: por isso tudo suporto. Eu suporto a rejeição, eu suporto a traição, eu suporto a falta de amor, eu suporto o ódio de muitos. Por quê? Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos. Paulo suportava as coisas, como eu disse a vocês, segundo está escrito em 1 Coríntios 9, porque ele sabia que Deus tinha os seus eleitos em todos os lugares.
Existiam soldados romanos que seriam salvos, e seriam salvos através da vida de Paulo. Existiam outros prisioneiros que seriam salvos através da vida de Paulo. Existiam cristãos que seriam edificados através da vida dele. Então Paulo estava sofrendo e ele diz: eu sofro por amor aos eleitos, aqueles que irão para o céu juntamente comigo. O apóstolo Paulo sabia que esse era o único motivo que ele ainda estava vivo, que Deus poderia levá-lo, ter levado ele anos antes, mas ele ainda estava aqui na terra. Por quê? Porque ele ainda necessitava propagar a mensagem que o Senhor havia dado a ele, e através dessa mensagem Deus salvou e continuaria salvando os seus eleitos. Deus não salvou e não salvará todo mundo, mas Deus salvou e salvará todos os seus eleitos. Nenhum daqueles que ele entregou na mão de Cristo será perdido. Por quê? Porque são esses que Deus tirou do mundo e deu a Cristo. Como está escrito na oração que Jesus fez pelos seus eleitos, está escrito lá no Evangelho de João, ele diz: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque estes são Deus, sempre foram. E aqui ele nos mostra essa verdade. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo não tinha problema de morrer para que outros pudessem viver. E a gente percebe que essa não é uma qualidade de Paulo apenas, mas é uma qualidade de muitos cristãos que já passaram na face da terra. Não tem como ler essas palavras e não lembrar instantaneamente de Jim Elliot. Jim Elliot e os seus amigos que foram até as selvas da América para evangelizar uns índios que eram extremamente violentos e que jamais tinham tido nenhum tipo de contato com o mundo civilizado, os Alcas, se eu não me engano. E ele vai lá e ele é confundido com o inimigo, os índios matam ele, mas através da vida deles, as suas esposas conseguiram ir lá, perdoaram os índios, e toda aquela tribo foi alcançada para Cristo. Hoje essa tribo, ela é uma tribo missionária, onde através desses índios, muitas outras tribos têm sido alcançadas pelo Evangelho. Deus tem os seus propósitos que muitas vezes são insondáveis para nós em determinado momento. O próprio apóstolo revela, quando ele estava lá, antes de ser preso em Jerusalém, um profeta chamado Ágabo, ele diz que o apóstolo Paulo seria preso em Jerusalém, e muitos cristãos, ao ouvir aquilo, eles começam a pedir a Paulo para não ir para Jerusalém de jeito nenhum. E Paulo diz: olhe, eu não sei o que me espera no final, mas eu sei o que me espera de cidade em cidade, cadeias e aflições. O Senhor já me falou a respeito disso e eu estou preparado para isso. Então nós precisamos entender isso, que nós, na qualidade de cristãos, precisamos estar preparados para os 2 anos de 2018, assim como em 2017, enfrentarmos diversas provações. Mas em Cristo Jesus sempre fomos e seremos mais do que vencedores. Então ele continua e diz: esta palavra é digna de confiança. E essa partezinha aqui é muito maravilhosa, a tal ponto de alguns estudiosos dizerem que isso fazem parte de um hino cristão. Era um hino que eles cantavam na igreja primitiva. Esta palavra é digna de confiança. Que palavra? Que se morremos com ele também viveremos. Então essa palavra é para aqueles cristãos que estavam perseguidos e muitos seriam mortos, como na igreja de Esmirna. Se lembra da igreja de Esmirna, que está lá em Apocalipse? Diz: olhe, Satanás levará alguns de vocês à prisão de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Então aqui mais uma vez o apóstolo Paulo exorta Timóteo a não temer a morte, pois o cristão não deve temer a morte vai levar o cristão para onde? Para o céu, que é onde a gente quer estar. Toda a dificuldade que nós passamos aqui é apenas um caminho apertado que nos leva às nossas moradas eternas, que é no céu.
Então, não tememos a morte, pois o nosso Senhor Jesus já venceu a morte por nós, de tal forma como está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, que aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida eterna. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Então a gente tem que perseverar, irmãos, para que o mesmo poder que habitou em Cristo Jesus habite em nós. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que aqueles que creem nele fariam obras ainda maiores do que a que ele fez, porque ele foi para o Pai. É esse reinado que ele está falando, a semelhança do que é dito em Apocalipse capítulo 3. Olhe, se vocês se arrependerem, igreja de Laodiceia, vocês sentarão comigo no meu trono. Então ele diz aqui, tem que perseverar e tem que ser até o fim. Como está escrito no livro de Hebreus, olhe, é necessário perseverança para que depois de havermos feito tudo, alcancemos a promessa. E nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição, mas somos como aqueles que estão avançando em direção à vida eterna. Então aqui ele diz isso: se perseveramos, com ele também reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. O Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Há uma matemática muito triste. A gente sempre fala que no período de perseguição religiosa, que foram muitos períodos que se sucederam na história, muitos cristãos entregaram a sua vida por amor a Cristo. Temos vários exemplos, os próprios apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, Estevão e tantos outros cristãos que morreram pela sua fé em Cristo Jesus. Mas, irmãos, quando nós estudamos a história, nós aprendemos que muitos cristãos retrocederam. Aqui na Bíblia a gente tem o exemplo de Demas e de outros que não vão perseverar até o fim, que não vão suportar determinadas coisas, que quando vão suportar até determinado limite, mas em determinado momento eles vão retroceder. Na história da igreja muitos retrocederam, muitos não suportaram perder os bens, perder o amor dos seus familiares, perder muitas vezes o prestígio da sociedade. Muitos não conseguiram suportar isso e retrocederam e negaram a Cristo Jesus. É por isso que está escrito no livro do Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos estar em intensa oração e vigilância, para que no momento que nós sejamos provados, irmãos, nós não venhamos a retroceder, mas que, independentemente do custo momentâneo que seja para nós ser cristão, nós venhamos a suportar tudo. Como disse um determinado puritano certa feita, o céu pagará qualquer prejuízo que tenhamos aqui na terra, mas o inferno nos custará muito mais do que qualquer benefício que a gente venha receber aqui na terra. Então, não coloque em questão a sua perseverança cristã. Não vale a pena retroceder, ainda que isso nos custe a própria vida, pois nós precisamos entender que já recebemos a vida eterna. Mas o mais maravilhoso, irmãos, é a conclusão dessa parte aqui. O versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E esse versículo 13 está intrinsecamente ligado com o versículo 10. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos. O que Paulo quer dizer aqui? Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele está dizendo para nós que o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe que nós vamos falhar, e ele vai nos dar a oportunidade de nos corrigir. Um exemplo clássico disso é Pedro. O apóstolo Pedro, ele disse na noite da ceia que estaria disposto a morrer por Jesus. Vocês se lembram disso? Mas o que acontece naquela noite, logo após Jesus ser preso? Pedro nega 3 vezes. Pedro foi infiel, mas Jesus permaneceu fiel. Como assim? Jesus havia
havia dito para Pedro, também na noite da ceia: olhe Pedro, Satanás pediu a tua alma para se andar, mas eu roguei por vós, para que você não desfaleça, Pedro, para que você, quando se converter, ajude os seus irmãos também nesse processo. Independentemente da infidelidade de Pedro, prevaleceu a fidelidade de Cristo. A gente vai perceber a mesma coisa na vida de Abraão. Abraão, o pai da fé, segundo a própria Bíblia diz, o pai no sentido daquele que Deus chama para o caminho. Abraão, ele por 2 vezes mente, descaradamente. Ele fala que Sara, sua esposa, era sua irmã. E por que ele mentiu? Porque ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo porque Sara era muito bonita e ele estava com medo de matarem ele para se casarem com a sua esposa. Então, por 2 vezes ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Mas Deus deixou de ser fiel na vida de Abraão. Abraão foi infiel quando ele se deitou com a sua escrava Agar para ter um filho, que veio a ser Ismael. E ele acreditava que esse talvez fosse o filho que Deus o prometera, mas não era assim que Deus havia prometido a Abraão um filho. E apesar daquela infidelidade momentânea de Abraão, Deus permaneceu fiel. E no tempo certo nasceu Isaque, o filho da promessa. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui a mesma coisa que o apóstolo João vai dizer depois, anos depois, na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, jamais se esqueçam que temos diante do Pai um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Satanás, irmãos, como seu próprio nome no original significa acusador, ele fará de tudo para te acusar, para tentar manter a sua mente sobrecarregada. Ele vai tentar lançar os seus pecados em rosto todos os dias, para que você esteja cansado, para que você esteja desestimulado em andar no caminhar cristão. Por isso que na primeira carta, Paulo advertiu a Timóteo e disse: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo salvar. Você é um pecador? Então Jesus Cristo veio salvar você. Então, essa é a palavra. Se permanecermos, se formos infiéis, se por algum motivo tropeçarmos, o Senhor não nos vai abandonar, mas Ele vai como um bom pai, como está escrito em Hebreus 12, Ele vai fazer o que, João? Nos corrigir. Nos corrigir muitas vezes a ponto de nos açoitar, mas os seus açoites não são açoites de ira, mas são açoites de amor. Ele vai nos corrigir na proporção que precisamos para que de fato venhamos a nos converter na direção correta. Qual é o pai que não corrige um filho que ama? E assim Deus faz com os seus filhos que momentaneamente quebram a aliança por alguma infidelidade momentânea. Mas a Bíblia diz: Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo em relação aos seus eleitos. Ele os escolheu e Ele os fará chegar até o fim da jornada que lhes foi proposta. Como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la. Então, ainda agora, continuando, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai continuar a lembrar a Timóteo que ele era um obreiro e que ele deveria ser um obreiro aprovado. Nós temos na igreja muitas pessoas que desempenham algum tipo de serviço na igreja. Algumas pessoas, por exemplo, podem ser pregadores. Algumas pessoas podem ter algum tipo de serviço no sentido de coordenar alguma área da igreja ou de prestar algum serviço na igreja. Mas há uma diferença entre os obreiros aprovados e os obreiros reprovados. Os obreiros aprovados, eles não são aprovados muito pelo que eles fazem, mas eles são aprovados pelo que eles creem. É o que nós cremos que é fundamental. Aqui nós vamos ver, versículo 14: continue a lembrar essas coisas a todos. Esse era o papel de Timóteo, lembrar essas coisas a todos. Timóteo, não é para você lançar um outro evangelho, Timóteo.
não é para você trazer alguma novidade para a igreja, não é para você agitar a igreja com algum lançamento, com alguma novidade. Nós vemos hoje em dia que as igrejas carnais, elas são movidas por novidade. É uma nova unção, é uma nova forma de pregar, é uma nova forma de se cultuar, é uma nova forma de se fazer isso ou aquilo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: persevera nas mesmas coisas, não muda, o caminho é o mesmo. Não mude a pregação, não mude a maneira de pregar, não mude a maneira de fazer as coisas. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus. Advertindo solenemente diante de Deus da ideia de como nós devemos ter reverência em relação quando o sermão é pregado. Quando o sermão é pregado, nós devemos não estar somente em silêncio, mas estar com os nossos ouvidos atentos. É a palavra de Deus que está sendo ministrada por um servo de Deus para o povo de Deus. E nada na terra é mais solene do que esse momento quando Deus fala através de um servo. Então ele diz: advirta essas pessoas e advirta-as solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Era muito comum, como até hoje o é, os cristãos imaturos se envolverem em discussões acerca de palavras. Então a pessoa chega e diz assim: não, o batismo, e aí? Não, batismo para mim só vale se for de mergulho, no rio. Nem em piscina eu acredito que o batismo vale. E o outro chega e diz: não, irmãos, a importância do batismo não é a quantidade da água, a importância do batismo é a fé e um coração sincero, né? Não, mas eu não acredito nisso não. E aí começa aquela discussão. Depois tem tantas outras discussões. Vem cá, irmão, será que mulher pode usar brinco? Será que não pode? Será que mulher pode usar maquiagem, batom na igreja? Então, várias discussões inúteis que não vão levar a lugar nenhum. Será que mulher deve usar véu ou não na igreja? O que a gente vai fazer? Tem que usar véu? Não tem. Então ele diz acerca de palavras. Pessoas pegavam as palavras e, em vez de estudarem o contexto, eles isolam um texto específico e começam a fazer divagações das mais diversas acerca daquele trechozinho que eles separaram. Então, na Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que está escrito na Bíblia tem um contexto. Vocês perceberam como, ao estudar aqui a segunda carta de Timóteo, nós explicamos o contexto dela. Paulo está preso, Paulo está perto de morrer, Paulo está em Roma, ele está escrevendo a Timóteo que está em Éfeso. Éfeso é a maior cidade da província da Ásia, é uma cidade que tem muita idolatria, é uma cidade extremamente rica e de muito comércio. Então você explica todo o contexto para que, ao estudar a palavra, nós possamos absorver o significado real. Mas essas pessoas não, essas pessoas muitas vezes incautas, e algumas pessoas até com aquele instinto diabólico de criar uma dissensão, começam a pegar versículos soltos e falar um monte de bobagem, e falar um monte de coisa. Um exemplo disso: alguns meses atrás, uma pessoa tentou criar uma contenda comigo, porque justamente uma palavrazinha em grego, que é a palavra porneia. E aí essa pessoa queria dizer que quando Jesus Cristo fala lá no Evangelho que só é lícito separar por relações sexuais ilícitas, a palavra que Jesus usa é a palavra porneia. E porneia, no grego, é uma palavra que tem significados dos mais variados possíveis. É uma palavra que, se você for estudar ela, você vai ter muita dificuldade. Então, eu estava explicando para aquela pessoa, e aquela pessoa estava tentando convencer que Jesus não estava falando de uma pessoa que era casada, mas de uma pessoa que tinha sido dada em noivado e que o noivo tinha sido infiel, e por conta disso a noiva não precisava mais casar com o noivo. E eu explicando para ele que não era necessariamente isso, que a palavra porneia significa qualquer tipo de relação sexual ilícita e não necessariamente um rompimento antes do casamento, num noivado, num acerto de ouro. E essa pessoa: não, significa isso. Então a gente não entra nesse tipo de contenda.
Sabe? Por quê? Porque a gente sabe o que Jesus falou. O que Jesus falou foi claro. Não é essa palavrinha que vai tirar o sentido de tudo que Jesus explicou. Jesus, embora algumas pessoas digam que o divórcio nunca é admitido, irmãos, eu não aconselho ninguém a se separar. Eu, na qualidade de pastor, em qualquer tipo de aconselhamento no casal, eu sempre direi para o casal, mesmo quando há traição, eu acredito que deve haver o perdão e que deve haver a reconciliação. Mas existem momentos em que o próprio traidor, ele não quer o perdão. Ele adulterou, ele quer continuar adulterando e muitas vezes ele chega até a fazer coisas assim abomináveis, e a própria Bíblia diz que nesses casos a mulher ou o outro cônjuge, o homem, porque a mulher também pode fazer coisas abomináveis nos dias de hoje, pode se separar, sem ter a pecha de estar pecando, pois foi o próprio Cristo que autorizou. Ele disse que nesses casos era lícito se separar. Então não sou eu que vou dizer que Cristo não disse isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas parecem que querem fazer um caminho ainda mais apertado. E o caminho já é apertado o suficiente, irmãos. A gente não tem que apertar mais ele ainda. A gente não tem que querer fazer um evangelho mais radical do que o radicalismo que ele já o possui. Então tudo aquilo que está escrito, e é o que a gente tem que seguir. E não ficar procurando, sabe, desculpas e subterfúgios para de repente colocar um fardo pesado nas costas dos outros, fardos esses que a gente mesmo não quer carregar. Então tomemos bastante cuidado para não seguirmos nessa direção perigosa que é chamada muitas vezes de legalismo. Então nós nos prendemos à Bíblia e nós seguimos a Bíblia no contexto ao qual ela foi escrita. Por isso nós estudamos, por isso nós meditamos, por isso nós fazemos uso de comentários bíblicos de homens de Deus que vieram antes de nós, para que nós não venhamos a nos perder na profundidade de muitas passagens da Bíblia. Amém? Então Paulo diz isso aqui: cuidado, não se envolva em discussões. Não vale a pena. Se aquela pessoa está querendo somente discutir, afaste-se dela. Deixe que essa pessoa continue a sua discussão sozinha, porque isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Ele está dizendo que as discussões só servem para perverter aqueles que estão ouvindo as discussões. Então, uma pessoa começa uma discussão: ô meu irmão, você quer seguir nessa direção? Amém, Deus te abençoe. Eu não vou discutir com você, porque a discussão, ela não somente não ajuda, como atrapalha. Versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado. Então a gente percebe aqui que Paulo está dizendo que há servos de Deus que estão sendo reprovados. Pessoas que aparentemente estão servindo a Deus, mas que verdadeiramente estão servindo aos seus próprios interesses. Quando você é um servo de Deus, irmãos, me perdoe até a redundância, você tem que ser um servo de Deus. Você jamais deve servir aos seus próprios interesses na igreja. Você deve buscar servir aos interesses de Deus. Você deve buscar a pregar não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus deseja que você fale, porque é verdade. Você deve buscar fazer não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus revela na sua palavra que tem que ser feito. Então aqui ele nos mostra essa verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar. Porque existem muitos obreiros que ficam envergonhados. Por que ficam envergonhados? Como está escrito aqui: porque maneja corretamente a palavra da verdade. Você precisa estudar a Bíblia para que você seja um obreiro que manuseia bem a palavra da verdade. Para que quando você for colocado em momentos de dificuldade, você saiba como reagir e como aconselhar. O obreiro aprovado não é aquele apenas que aconselha, mas é aquele que aplica o conhecimento na sua própria vida também. Porque a gente ensina também através das nossas ações e reações. Todas as pessoas estão nos observando. E muitas vezes as nossas ações e reações, elas terão um poder influenciador maior do que a nossa pregação.
Às vezes as pessoas não estão atentas a ouvir o que a gente fala, mas elas estarão observando as nossas atitudes, muitas vezes até com o intuito de nos reprovar, mas que naquilo que falam mal de nós, que fiquem envergonhados com o nosso bom proceder. Então aqui ele mostra: Timóteo, você precisa manejar bem a palavra de Deus para que você seja um obreiro aprovado. O obreiro aprovado não é aquele que dança no espírito e nem fala idiomas. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então dedique-se ao estudo das Escrituras, dedique-se à meditação delas. Eu sempre digo aos irmãos que não leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Nós não devemos ler a Bíblia simplesmente para cumprir uma meta. Eu acho primoroso, eu particularmente desejo nesse ano de 2018 ler a Bíblia toda cronológica, não sei se em 6 meses ou em um ano, né? Existem vários tipos de planejamento que ajudam. A Adriana inclusive fez com as mulheres, né, um planejamento de ler a Bíblia toda em um ano. Eu acho isso maravilhoso, mas não fique só aí. Você não tem apenas que ler a Bíblia, você tem que meditar nela. Não é simplesmente ler um texto e não entender absolutamente nada do que está escrito. Você tem que buscar compreender o que está escrito. Sabe, às vezes eu percebo pessoas que mandam textos para os outros, textos esses que eles nem sabem o que significam. Sabe, isso é um absurdo. Você não faz a mínima ideia do que você está mandando para a pessoa. Às vezes você está mandando para a pessoa um texto que está escrachando você, né? Mas você está mandando para a pessoa. É Deus operando, né, na sua falta de diligência. Então tenha muito cuidado. Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia de maneira responsiva. Leia a Bíblia buscando compreender aquilo que está escrito, e não simplesmente para depois você dizer: ó, já li a Bíblia toda 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Irmãos, isso não é importante. O importante é você conhecer a palavra de Deus, porque você vai conhecer pessoas que já leram a Bíblia toda mais de 10 vezes e que em trechos fundamentais da Bíblia não fazem a mínima ideia do que significa. Então tenha muito cuidado. Obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16, mais uma vez ele diz: evite conversas inúteis e profanas. Você percebeu que Paulo está sendo insistente nisso? Ele já havia dito no versículo anterior que ele não devia se envolver em discussões. Agora ele está repetindo isso e dizendo: olha, evite conversas inúteis e profanas. O cristão, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: ele não tem tempo a perder. A nossa vida tem que ser levada bastante a sério. Irmãos, eu não quero saber se no Polo Norte está nevando. Eu quero saber da justificação, eu quero saber da glorificação, eu quero saber da eleição, eu quero saber do projeto de Deus para mim e para você, eu quero saber de quantas pessoas você evangelizou essa semana, eu quero saber como é que está a sua vida espiritual. Sabe, o cristão não tem tempo a perder para ficar conversando conversa boba. A gente tem que usar o nosso tempo para estar conversando conversas espirituais. O cristão, ele precisa conversar entre si conversas espirituais. E aí, minha irmã, como é que está a sua vida espiritual? Você está orando? Qual é a dificuldade que você está tendo em oração? Eu também estou tendo essa mesma dificuldade. Vamos orar uns pelos outros para ver se Deus nos ajuda. Como é? Você está lendo que livro da Bíblia? Ah, eu estou lendo o livro de Jó, que maravilha! E o que é que você tem aprendido no livro de Jó? Ah, no livro de Jó eu tenho aprendido isso e isso. Aí você está lendo o quê? Ah, eu estou lendo agora o Evangelho de Marcos. Rapaz, eu não tinha me atentado para o versículo tal do Evangelho de Marcos. Fala uma coisa assim, eu já tinha lido outras vezes, mas dessa vez que eu li foi diferente. Então o cristão, irmãos, ele está sempre interagindo com o objetivo de enriquecer espiritualmente a vida um do outro. A gente tem tempo a perder falando bobagem, sabe, falando trivialidades. É claro, irmãos, que existem alguns momentos em que a gente pode brincar, que a gente vai entrar, sabe, vai relaxar um pouco numa brincadeira, sabe, para se divertir um pouco. Mas brincou ali, é igual escola. Quando você vai para a escola, a criança não fica o tempo todo brincando. Fica o tempo todo brincando? Não, a criança tem o tempo de estudar e tem um intervalozinho que normalmente é meia hora, e depois volta o quê? Estudar de novo. Então a gente, na qualidade de cristão, é assim: a gente está conversando conversas espirituais, daqui a pouco a gente faz uma brincadeira, mas volta de novo para a conversa espiritual. Então a gente tem que entender isso.
que a nossa união aqui na igreja não é porque é para a gente ser um clube social, não é para a gente se entreter, não é simplesmente para a gente fazer um pacto de amizade uns com os outros, não. Nosso pacto, acima de tudo, a nossa aliança é com Cristo. O nosso compromisso uns com os outros é admoestar uns aos outros ao amor e às boas obras. Então ele diz aqui, evita conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então quem fica falando muita bobagem na igreja, ele está simplesmente revelando que no seu coração ele não leva a sério a vida espiritual. A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu não digo que a gente tem que ficar parecendo com a cara de que chupou limão, né? Sério, cara fechada, não é isso. Mas a gente tem que entender que precisamos saber dividir, dosar o tempo. Vamos conversar entre nós mesmos e vamos estar sempre interagindo, buscando estar ajudando um ao outro nessa caminhada cristã, a cada vez mais estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Versículo 17, dando continuidade, eu já estou concluindo, antes de 5 da tarde vai dar para a gente passar o tema de hoje. O ensino deles alastra-se como câncer. O ensino de quem? O ensino dos falsos mestres. E o que é que os falsos mestres fazem de melhor? Eles são mestres em conversas inúteis e profanas. Perceba que esses versículos eles estão interligados. Paulo não parou de falar de uma coisa e está falando de outra. Paulo está desenvolvendo uma linha de raciocínio aqui. Então ele fala, você não pode se entregar a conversas inúteis e profanas. Quem faz isso são os falsos mestres. São os falsos mestres que passam muitas vezes 1 hora pregando e que não dizem um versículo bíblico. Tem um camarada chamado Cláudio Duarte, não sei se você já ouviu falar, é um pregador muito famoso hoje em dia no universo evangélico. Ele só fala bobagem. As aplicações deles em relação à Bíblia são uma pior do que a outra, sabe? Ele é tão famoso, ele fala tantas coisas inúteis e profanas que até os ímpios gostam de ouvir o que ele fala. E ele já foi convidado para todos esses programas famosos. Por quê? Porque, irmão, se você falar coisas inúteis e profanas, quem é que vai gostar? O mundo! Os falsos crentes vão amar. E é por isso que a agenda de pregadores como esse está lotada. Talvez se você quisesse convidar ele para a sua igreja no ano de 2018, talvez ele não tivesse nem data. Por quê? Porque se você tem conversas inúteis e profanas, um monte de gente vai querer ouvir você. Paulo vai dizer, no final ainda dessa carta, que as pessoas não suportarão essa doutrina. As pessoas não suportam essa doutrina. Ela é muito chata para quem não é crente. Ela é muito pesada para quem não é crente. As pessoas que são incrédulas, as pessoas que são falsos cristãos, elas preferem conversas inúteis e profanas. Por isso ele diz aqui, olha, você, meu filho, evita essas coisas. Quem vai fazer essas coisas, isso é uma marca dos falsos mestres. E ele diz aqui no versículo 17, o ensino deles que se entregam a essa impiedade, alastra-se como um câncer. Você sabe como é que um câncer se alastra? Um câncer, ele começa interiormente e ele começa a se espalhar. E você só vai perceber ele muitas vezes quando ele está no estágio avançadíssimo. Principalmente isso aqui na época de Paulo. Hoje em dia a gente tem uma série de exames, né, como ressonância magnética, tomografia computadorizada. Então você pode identificar muitas vezes pela providência de Deus, você pode identificar muitas vezes o câncer no começo, e aí você vai ter que tomar uma atitude. Algumas vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico, outras vezes, né, quimioterapia, radioterapia. Mas o câncer, quando ele atinge uma fase que se chama de metástase, ele começa a se alastrar por todo o corpo, e aí não tem mais cura. Aí é uma questão de tempo para que a pessoa morra. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa, só que ele está dizendo no contexto dele, que essa é uma doença que começa de dentro e que quando você vê o resultado, significa que a pessoa já está perto de morrer. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar fazendo o que Jesus disse, orando e vigiando o tempo todo. A gente precisa estar examinando
o nosso próprio testemunho, examinando os nossos pensamentos, para que de fato nós possamos analisar a nossa vida com seriedade e vermos para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo nesta manhã? Nós já estamos em 2018. Semana passada foi 2017. Hoje já é 2018. A gente está indo para onde? Os nossos passos estão nos levando para que direção? Então ele diz